Número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 236ª reunião plenária da 16ª legislatura, a 198ª reunião plenária ordinária da 16ª legislatura, a 28ª reunião plenária da 3ª sessão legislativa, 26ª reunião plenária ordinária da 3ª sessão legislativa. Passo Fundo, 20 de maio de 2015, quarta-feira, às 15 horas. Agenda legislativa, expedientes, leitura e votação da ata da reunião plenária número 228. Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura da ata da reunião plenária número 228. Colocamos em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores interessados em discutir, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a ata da reunião plenária número 228. Proposições dos senhores vereadores, em número de 10. Comunicação ao plenário, em votação, senhores vereadores. Processo interno número 63/2015, autoria do vereador Alex Necker. Solicita autorização para a viagem a Porto Alegre nos dias 13 e 14 de maio. Os vereadores que concordam com o pedido do processo interno 63/2015 permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o processo interno 63 de 2015. Passamos ao espaço de orador do grande expediente, que será exercido pelo vereador Rui Lorenzato. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de até 30 minutos, vereador. Nosso boa tarde a todos e a todas aqui presentes nesta sessão. Quero saudar primeiramente o nosso presidente, vereador Patucci, os colegas vereadores, vereadora Cláudia, saúdo a todos, também aqueles que nos assistem através da TV Câmara, os que estão também ligados na internet, acompanhando a sessão de hoje, a nossa saudação. Eu quero aproveitar muito bem esse nosso grande expediente, que pela primeira vez fizemos, de fato, uma homenagem aqui no grande expediente. Quero também saudar a Marli Nazari, ali da comunidade de São Roque, que está aqui presente, o Alex Bortolin, presidente do CPM da escola João Rosso, lá da Vila Rosso, o meu querido e amigo Walter Maff e a sua esposa, que foi muitas vezes presidente da Feira do Produtor ali da Gare. Nossa saudação a você, Walter Maff, seu Clarindo Néspolo, que está presente acompanhando a sessão de hoje, o nosso amigo Alberice Olim, aqui presente também, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nosso abraço, o pastor José, que mora ali na Entre Rios, que está acompanhando e que conhecem também o nosso médico querido, Dr. Elton Ventura. Quero também saudar com muito carinho a dona Maria Antonina Lorenzoni, que é esposa do finado Arlindo Lorenzoni, que está presente, eu acho que pela primeira vez aqui na sessão de hoje, então nossa saudação, e veio por um importante motivo, né, que é esta bonita homenagem. Também o doutor Alcides Sartori, doutor advogado, que está aqui também acompanhando, amigo da família. Enfim, todos se sintam muito bem. Quero dizer da nossa grande satisfação de estar usando o nosso espaço do grande expediente pela primeira vez para fazer essa homenagem. Fazer uma homenagem a um cidadão que contribuiu muito para Passo Fundo. Estou falando do Dr. Elton Ubirajara Ventura, que nasceu em 4 de abril de 1930. Filho de ferroviários, iniciou os estudos com muito sacrifício e dedicação. Estudou no Colégio Protásio Alves, no Colégio Conceição e depois no Colégio Rosário de Porto Alegre. Conseguiu marcar sua vida estudantil como as melhores posições na disputa dos primeiros lugares.
No vestibular para ingressar na Universidade Federal do Paraná, disputou com 2.803 candidatos e ficou em terceiro lugar. No mesmo período, fez vestibular na URGS e foi aprovado em primeiro lugar e começou, de fato, então, a estudar a medicina. Graduou-se em 1956 e, em 1957, concluiu sua residência médica. É importante frisar que nas 82 disciplinas do curso de medicina, as concluiu com distinção. Uma conquista rara, ainda mais na medicina. Iniciou trabalhando na cidade catarinense de Saudades, em 1958. O Dr. Elton Ventura foi vereador no Oeste Catarinense. Portanto, então, colegas vereadores, nosso colega aí, Dr. Elton Ventura, que foi vereador lá em Santa Catarina, em Saudades. Além de trabalhar como médico, vereador, ajudou na mobilização da comunidade para construir o Hospital Municipal. Este hospital de 3 andares foi construído em 2 anos, sem nenhum apoio financeiro do governo do estado nem federal. Tudo foi arrecadado em festas religiosas, comunitárias e doação das famílias alemãs que lá residem. O Dr. Elton Ventura recorda de muitas feitas, mas queremos aqui registrar um fato que ocorreu no final dos anos 50, onde um homem cortou com uma foice a cabeça de uma mulher e grávida. Dr. Elton estava perto do ocorrido e fez imediatamente a cesárea e conseguiu salvar a criança, entregando essa criança ao pai. Esta criança cresceu, estudou e se formou em medicina. Como ele mesmo diz, nas cirurgias se destacava pela agilidade, porque ele é ambidestro. Realizava, vejam bem, colegas vereadores, realizava cirurgias cesáreas em 18 minutos, conseguiu chegar, 18 minutos ele realizava a cesárea. O Dr. Elton casou-se em Saudades, em Santa Catarina, com a Alvina Catarina Ventura, e lá nasceram 3 dos seus 4 filhos, que eu quero aqui citar o nome dos 4 filhos, que é o Dr. Eduardo Ventura, oftalmologista, Carla Ventura Tarasconi, psicóloga, Júlio César Ventura, odontólogo, Edilene Ventura da Silva, bióloga. Podemos perceber que todos os filhos formados na área da saúde. O casal tem 5 netos, o Bruno, o Diego, o Pedro Henrique, a Maria Eduarda e a Luísa. Já em 1976, ele se submeteu ao concurso de medicina do trabalho pelo INSS, concorrendo com mais 8.000 candidatos e se classificando em primeiro lugar mais uma vez. Então dá para se perceber, Dr. Elton Ventura, a sua grande dedicação, a sua grande seriedade nos estudos, no trabalho, uma pessoa que na sua vida leu muito e está lendo muito, e vai ler ainda muito na vida. Torcedor do Gaúcho de Passo Fundo, deu sua colaboração por quase 10 anos ao departamento médico sem cobrar nada. Pelo contrário, contribuiu com medicamentos e até com dinheiro nos momentos mais difíceis para a manutenção do clube. Ele fez, o Dr. Elton, colegas vereadores, 3.000 cirurgias no Hospital Municipal. Olha o detalhe, de graça. Trabalhou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a convite do presidente, o senhor Arlindo Lorenzoni, hoje falecido, e na antiga Copasso, onde atendia 10.000 famílias, cuidava, portanto, de 10.000 famílias, e mais empregados de granjas. É membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, já participou de mais de 100 congressos de cirurgia geral. Está aposentado, porém continua trabalhando, atendendo em alguns postos da prefeitura, que quero citar aqui, a Estratégia de Saúde de Famílias da Entre Rio e também da Santa Rita,
atua também nas comunidades do interior, que é a comunidade de São Roque, São Valentim, Santo Antônio do Capinzal e Bela Vista. Dr. Elton, muito obrigado pela sua dedicação, também e principalmente no interior do nosso município de Passo Fundo, para aqueles agricultores que precisam também daquela atenção à saúde. Muitos destes ESFs são inapropriados, mas no horário marcado o Dr. Elton Ventura está lá, fazendo um ótimo atendimento. É muito difícil sair dos ambulatórios antes do meio-dia, pois normalmente são mais de 30 pessoas que lhe esperam, mas atende todos que estão ali na espera do atendimento do Dr. Elton. Uma pessoa que não controla a ficha, e sim controla as pessoas que estão lá fora, esperando para ser atendido pelo Dr. Elton Ventura. Além, então, de atender nesses locais, é claro que também atende na sua casa alguns amigos e pacientes que precisam também. Relata que gosta da profissão e sente bem atendendo a comunidade. Quando perguntamos o que o levou a estudar medicina, Dr. Elton responde, esperou um pouquinho e disse, acertei em cheio a escolha da profissão. E diz que quem não tem dedicação e amor ao próximo, não pode ser médico. Que realmente, né, Dr. Elton, é cuidar da saúde das pessoas, daquilo que elas mais precisam, que é ter uma boa saúde, e quando algum problema de saúde vem, que ele seja tratado, né, que ele seja bem atendido, que ele se recupere e que tenha uma continuidade da vida das pessoas com sua normalidade, sem problema de saúde. Conforme o Dr. Elton, a receita para viver muito e ser feliz é não fumar, não beber bebida alcoólica e também trabalhar, mas trabalhar com alegria e construir uma família querida, uma família linda, como é a família do Dr. Elton Ventura. Sua história é muito linda, dedicada a todos, dedicada ao próximo. Chega a ser difícil conseguir as palavras certas para traduzir a homenagem que você merece, Dr. Elton. As suas vitórias e conquistas são contadas pelo sorriso dos rostos daqueles que recuperam o prazer de viver, daqueles que tinham um problema de saúde e o Dr. Elton conseguiu resolver. Fica estampado, então, no sorriso dessas pessoas, Dr. Elton, que se recuperaram e que tiveram a sua querida e dedicada atenção no momento necessário, no momento que precisava do atendimento da saúde. Continue sempre com esse exemplo de luta e coragem, digno de ser seguido. Com certeza é uma simples homenagem desta Casa Legislativa e em nome de todo o povo passofundense e além de tão especial merecedor do nosso respeito. Quero aqui lhe dar mais uma vez, Dr. Elton, os nossos parabéns à sua vida, à sua profissão, à sua dedicação, os nossos parabéns desta pessoa, deste vereador, que lhe conheceu aos 8 anos de idade, que fomos atendidos lá no Sindicato dos Trabalhadores, pela sua pessoa, pela sua dedicação, e a partir dali nós o conhecemos. Então, portanto, quero deixar aqui a nossos parabéns, a nossa homenagem, não só minha, mas também de todos os colegas vereadores neste momento, e é claro, a todas as pessoas que o conhecem e que já disseram para mim que eu acertei em fazer essa homenagem. Inclusive pelo Face, Dr. Elton.
Eu postei uma foto sua e minha, quando eu fui lhe visitar, e várias pessoas disseram, o doutor Elton, que saudade dele. Muitas pessoas fizeram este comentário no Face. Isso é muito gratificante e é por isso que todos nós aqui da casa, vereador Patucci, fizemos de fato essa homenagem à sua pessoa com muito carinho. Mas eu quero conceder uma parte ao nosso presidente, vereador Patucci. Obrigado, vereador. Eu quero, em meu nome, em nome da presidência, em nome da mesa diretora, me somar a essa homenagem que Vossa Excelência presta ao doutor Elton, que gentilmente compareceu à nossa Casa Legislativa, acompanhado da sua esposa e da sua neta, e que o histórico que o senhor fez de vida, de compromisso social, de compromisso com as pessoas mais necessitadas, reflete a história de um grande homem, né? Eu que já conhecia um pouquinho da história pelos familiares dele, obviamente fiquei muito mais impressionado em conhecer o Dr. Elton pessoalmente na tarde de hoje, poder dar um abraço a ele e dizer que tudo aquilo que ele fez de bom para Passo Fundo, para essas pessoas que ele atendeu ao longo de seus quase 60 anos de profissão, refletem uma dádiva, né? Pessoas iluminadas, pessoas com altivez, pessoas com um espírito, né, grandioso, podem se revelar e trazer isso à nossa comunidade. Então, eu quero, em meu nome, mais uma vez, estender esses cumprimentos e dizer que essa homenagem, por iniciativa do vereador Rui, mas, sem sombra de dúvida, tem a aquiescência de todos os vereadores dessa casa, tem o aval de todos os vereadores, sobretudo da presidência, porque é um reconhecimento justo de uma pessoa que fez história e já está na história da cidade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Patucci, realmente veio a reforçar essa homenagem, e realmente não é uma homenagem somente minha, e sim de todos os colegas vereadores, mas eu concedo a parte do vereador Isamar Oliveira. Vereador Rui, quero lhe parabenizar por um grande expediente, pela homenagem ao doutor Elton Ventura, certamente nos milhares e milhares de pessoas que ele atendeu na sua longa vida como médico na cidade, que ainda está atendendo, ele não vai nem sonhar do que eu vou falar aqui. O meu pai, há mais de 40 anos, fez cirurgia da coluna, quando na época era um tabu fazer cirurgia da coluna. E o meu pai peregrinava para os hospitais, porque naquela época não havia o complexo de aparelhagem que tem hoje. Então teve que 5 vezes a Porto Alegre fazer exames para ver qual era o problema que ele tinha na coluna. O que hoje é uma coisa simples, que é a hernia de disco. E ele sempre falou bem do Dr. Elton Ventura, diz, olha, fui atendido de novo pelo Dr. Elton, fui consultar o Dr. Elton que estava atendendo no INPS, tempo do Sandu ainda, né? Ele deve lembrar muito bem, eu lembro daquelas caminhonetes do Sandu, eu ainda meninote. Então, quero parabenizar por essa figura emblemática, esse médico importante da nossa cidade, que certamente muitas vidas curou, muitas pessoas atendeu, e que está aí ainda atendendo no nosso interior do Estado. Parabéns ao Dr. Elton, merecida homenagem. Muito obrigado, vereador Isamar. Eu concedo a parte também ao doutor Alberi Grande. Meu caro Rui, meus cumprimentos pelo grande expediente, e eu até fico um pouquinho de inveja por não ser eu fazer esse grande expediente, porque eu sou testemunha... Mas é a vossa pessoa também que está fazendo, doutor Alberi. Muito obrigado, agradeço. Eu sou testemunha do que foi falado aqui. O doutor Elton, trabalhou conosco quando era secretário da Saúde e era dos poucos médicos que dizia assim, eu quero mais trabalho, me mande num outro lugar. E mais importante ainda do que isso, e ele se oferecia para trabalhar, mais importante é que ele não tinha limites de ficha. Quem chegasse lá no ambulatório era atendido. Então, era um prazer muito grande quando eu encaminhava o doutor Elton para qualquer ambulatório, qualquer unidade de saúde, porque eu sabia que ele ia ser bem atendido. Ele sempre foi e vai ser um excelente médico, e essa homenagem é justa, correta, e meus cumprimentos pela lembrança. Muito obrigado, vereador Alberi. Concedo também uma parte ao vereador Paulo Neck. Obrigado, vereador Rui. A bancada do PMDB, quero lhe dar os parabéns por essa homenagem que o senhor está fazendo, né? Vossa Excelência está fazendo, né? A esse profissional chamado Elton Ventura, onde que prestou e continua prestando seus serviços até os dias de hoje.
Milhares e milhares, como o senhor mesmo relatou aí, de pessoas passaram por suas mãos. Milhares de pessoas ele salvou, que continuam junto à sociedade até hoje. Meus parabéns, vereador, em nome do PMDB, pela homenagem que Vossa Excelência está prestando ao nosso querido amigo Dr. Elton Ventura. Obrigado para o Paulo Necro. Realmente reforço aqui uma homenagem de todos os colegas vereadores e também de todos os partidos aqui presentes nesta Câmara de Vereadores. É uma homenagem de todos, vereador Elton Ventura também, né, doutor Elton. Então, de fato, é isso, gente. É uma homenagem que a gente se satisfaz em fazê-la, porque uma pessoa que se dedicou à saúde e se dedicou trabalhando, até agora, 58 anos de dedicação. Isso não é pouca coisa, isso é um fato de reconhecimento a um trabalho prestado para as pessoas, para os cidadãos, não somente de Passo Fundo, mas também lá de Saudades, Santa Catarina, onde o doutor Elton foi buscar a dona Alvina, né, dona Alvina? O doutor Elton foi buscar a dona Alvina lá em Saudades, Santa Catarina. Trouxe de lá para morar aqui em Passo Fundo. Então, era isso, a homenagem que tínhamos para fazer. Eu queria pedir ao presidente que suspendesse a sessão, após ler um diploma, uma placa de honra ao mérito que será dada por todos os colegas vereadores ao doutor Elton Ventura. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo confere o presente diploma de honra ao mérito, Dr. Elton Ventura, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área da saúde no município de Passo Fundo, conforme iniciativa de autoria do excelentíssimo vereador Rui Lorenzato. Passo Fundo, 20 de maio de 2015, assina o presidente Márcio Patucci. Eu vou suspender a sessão. Desde já, eu já faço o convite ao doutor Elton, a sua esposa, a sua neta e demais familiares que possam vir até a frente aqui da nossa tribuna para receber esse reconhecimento da Câmara de Vereadores. Está suspensa a sessão, senhores vereadores. Convidamos então a família, doutor Elton, para passar aqui na frente, e os colegas vereadores para tirarmos uma foto junto. E depois o doutor Elton Ventura, nós temos um tempo ainda, quem sabe ele faz alguma fala para nós aqui na tribuna, nesses 10 minutos ainda que nós temos do grande expediente. Tá? O senhor pode falar. O senhor tem, ó,
O senhor controla o tempo aqui, Não, tem tá 7 bom. minutos, tá bom? Muito bem. Senhores vereadores, meus amigos, os clientes que aqui apareceram para ver essa homenagem prestada. Me sinto muito emocionado e acho que não seria tanto assim. Mas vou dizer assim, que comecei meu trabalho antes de sair do INSS, comecei o meu trabalho junto com o doutor, que era o principal da época, o doutor Magalhães, o doutor Zenóbio. Daí fui passando pelas diversas, veio o doutor, meu Antônio Carlos, depois veio o doutor Madaloso, depois por 2 vezes o senhor Alberi Grando, aí tivemos o doutor, e finalmente tivemos o Jairo Calvila, que também é meu colega, e finalmente com o seu João Arthur. Eu só posso dizer o seguinte, que o pessoal que está aqui pode me corroborar. Eu sou um homem simples, que atendo com todo o carinho o pessoal que vai me procurar. Me sinto muito honrado. Eu faço perguntas, eu brinco com eles, deixo eles à vontade. E sempre disse para vocês, você é muito bonita, mas tem uma mulher mais bonita que tu, que é a minha esposa. Hoje vocês veem como ela é linda. É uma pessoa maravilhosa, que é uma ótima esposa, é uma mãe extremosa, e também os seus netos adoram essa mulher. Uma mulher simples, mas que tem um coração de ouro. Eu agradeço sinceramente tudo que vocês disseram por mim. É pouco, mas eu faço ainda o possível que posso trabalhar. Quanto eu puder trabalhar, eu vou trabalhar, vou ajudar os pobres, vou ajudar o pessoal das nossas vilas, porque o meu lema é o seguinte, eu quero fazer o bem sem sequer saber a quem. Eu faço o bem sem saber a quem. Eu não estou pensando em dinheiro nem nada. Eu nunca pensei em dinheiro. Poderia ser muito rico, mas eu nunca pensei em dinheiro. Eu sempre pensei, em primeiro lugar, de atender ao pobre. Eu fiz mais de 23 mil cirurgias na minha vida. E eu estou emocionado e agradeço mais uma vez essa homenagem. Eu sinto honrado, o seu Lorenzato, o seu Marcos, que é o presidente da mesa, e todos os presentes. Muito obrigado por tudo isso que me proporcionaram.
aguardar o doutor Elton se despedir dos parlamentares e reforçar mais uma vez os cumprimentos ao vereador Rui pela belíssima homenagem, pela história de vida que o doutor Elton nos apresenta. Ele que tem um carinho especial, pelo visto, né, de todos os vereadores de Passo Fundo. Então, nós vamos reabrir, repassando o tempo que resta ao orador do grande expediente. Está reaberta a sessão plenária, senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Nesses minutos que me resta, mais uma vez, então, reforçar, percebemos que aqui chegaram, no plenário da Câmara de Vereadores, mais amigos do doutor Elton e também da dona Alvina, né? Quero saudar a quem chegou aí após, e dizer também, senhor presidente, colegas vereadores, que estou aqui com um requerimento e quero protocolar aqui na casa que seja inserido nos anais da casa este material que foi feito contando a história de Meireles Duarte, por intermédio de Meireles Duarte, do Dr. Elton Ventura, começando lá desde dos seus pais, os pais do Dr. Elton, que foi feito esse documento no Jornal Nacional, do domingo, do dia 2 e 3 de junho de 2001. Então está aqui toda a história do Dr. Elton, a sua trajetória de vida, e quero aqui deixar inserido nos anais da casa, através deste requerimento que eu quero protocolar, para nós reforçarmos ainda mais essa bonita homenagem e merecida homenagem a este cidadão de Passo Fundo, Dr. Elton Ventura. Muito obrigado pela atenção, encerro aqui o nosso grande expediente, saúdo a todos mais uma vez e deixo aqui um grande abraço a todos e um grande abraço a toda a família do Dr. Elton Ventura. Obrigado, vereador. Encerrado o espaço de orador do grande expediente, passamos à comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, a bancada do PPS. Vereador Dr. Hernani Leimer. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Eu queria, senhor presidente, em nome do nosso partido, do PPS, da bancada do PPS, junto com os demais vereadores, parabenizar o Dr. Elton Ventura pelo brilhante trabalho prestado à comunidade de Passo Fundo. Não é, senhor presidente, 1 ano nem 2 anos de trabalho à comunidade, sim, uma vida prestando serviço para a comunidade de Passo Fundo. Que bom nós ouvirmos aqui do Dr. Elton, o senhor dizer que assim que puder vai continuar trabalhando. Como é bom isso, a comunidade se sente confortada em saber que o senhor continua firme, pensando na comunidade de Passo Fundo e todo mundo lhe quer bem. Eu presto algum trabalho também nos ambulatórios na cidade e várias vezes eu vi falarem palavras extremamente carinhosas pelo trabalho que o senhor apresenta nos ambulatórios em Passo Fundo. É bom chegar à sua idade, Dr. Elton, e saber que a população só tem coisas boas no que diz respeito a pensamento à sua pessoa. Parabéns, o senhor foi legitimamente reconhecido por essa casa, pela cidade de Passo Fundo. O vereador Rui está de parabéns quando trouxe para essa tribuna a representação de sua pessoa para ser aplaudida pela cidade de Passo Fundo. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, o senhor realmente é um nome que não poderia deixar de estar lembrado nessa tribuna. Parabéns ao senhor e à sua família, colegas, o Eduardo Ventura, que foi colega meu também de faculdade. Então, saudação a ele pelo pai que tem, defendendo a saúde de Passo Fundo. Muito obrigado por Passo Fundo, em nome da Câmara Municipal de Vereadores. Mas, senhor presidente, utilizo esse espaço, senhor presidente, por estar um pouco preocupado pelo caminho que nós temos tomado, senhor presidente, nessa casa.
que me preocupa, senhor presidente, que essa semana que passou, recebi em meu gabinete uma comunicação que um projeto de lei que eu fiz, meus 3 minutos, senhor presidente, de comunicação de vereadores, por favor. Concedido, vereador. Recebi no meu gabinete que um projeto de lei que eu tinha feito, e um projeto de lei que eu nada mais quis do que estimular a leitura nos coletivos urbanos. Não sei se Vossa Excelência lembra do projeto que eu fiz. Eu fiz um projeto que, por se tratar Passo Fundo de uma cidade onde se desenvolve aí a jornada de literatura, nada mais justo do que fazer um projeto extremamente simples, mas estimular a população de Passo Fundo, como já tem em outras cidades, senhor presidente, uma biblioteca dentro dos coletivos urbanos. Ou seja, não se trata de uma biblioteca, mas ter ali um jornal, uma revista, para aquele indivíduo que utiliza o coletivo urbano, nos momentos de deslocamento, tem ali uma revistinha, alguma, para se passar mais rápido o deslocamento. E recebi no meu gabinete que o meu projeto foi inconstitucional. O que me preocupa, senhor presidente? Que essa casa, cada dia mais, está nos tirando o direito de sermos vereador. Nós sabemos que o vereador nessa casa tem a sua abrangência no que diz respeito de fazer leis. E o que tem se visto aqui, senhor presidente, e não é críticas pessoais, é nomes de rua, é nomes de localidade, nomes de nominata de postos de saúde, mudanças de artigos de lei. Então, esse fato de trazer inconstitucionalidade seguida ao nosso projeto, vereador Padre Wilson, tem me preocupado que cada vez tem tirado o direito nosso de fazermos leis. O que significa inconstitucionalidade aqui, se na cidade de Carazinho, Caxias, Porto Alegre, não é inconstitucional, mas que lei nos aplica essa inconstitucionalidade? Eu fiz outro projeto, senhor presidente, só para lembrar, eu fiz um projeto há poucos tempos atrás, que seria o projeto, os senhores devem lembrar também, um projeto de retirar as carcaças de automóveis abandonados nas ruas, no meio-fio das ruas, que é extremamente comum hoje, em qualquer lugar que nós andarmos, existe milhares de automóveis abandonados no meio-fio da rua. Foi tido como inconstitucional. Então, estou citando aqui 2 projetos que eu fiz de inconstitucionalidade, mas se nós fizermos um projeto para tentar beneficiar a cidade, é inconstitucional. Então, senhor presidente, me chama a atenção, que não é a primeira legislatura que eu estou nessa casa, me parece que cada dia nos é tirado o poder de podermos legislar. Daqui a pouco, senhor presidente, nós vamos estarmos aqui exclusivamente fazendo moções de apoio, nós estamos aqui nominando ruas, e isso me preocupa, senhor presidente, me preocupa, e acho que o senhor também, que cada vez estão nos tirando o poder de legislar. Então, nós temos que nos posicionar no que diz respeito coisas boas que passam pela nossa cabeça para trazer benefício à cidade de Passo Fundo, é inconstitucional. Infelizmente, é essa a situação de hoje. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passamos à próxima bancada, a bancada do PTB. Daí mesmo. Vereador Aristeu Dallalana. Senhor presidente, comunidade de Passo Fundo. Senhor presidente, doutor Hernani Leimer, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu fui quase que apedrejado na legislatura passada por falar que ali na Rua Uruguai tinha um ferro velho. Isso aí é uma coisa assim que é da minha área, não podia estar criticando isso. Mas tirava o estacionamento de todo mundo, né? E estavam dizendo aí que eu estava perseguindo, porque era parente do prefeito, do bispo, do papa, de não sei o quê. Trancava a calçada e estava trancando a calçada, trancando a rua. Ali na Rua Uruguai, no Boqueirão.
Se um carro fica em cima da calçada, é multado. Se um carro está mal estacionado, é multado. Agora, uma carcaça jogada lá não pode ser retirada, porque esse projeto tem que ser aprovado. Não tem constitucionalidade nenhuma ter uma coisa em via pública atrapalhando os outros. Né? Não tem. Principalmente o que a gente tem visto em cima da calçada. Né? Existe gente de bom senso, antes que algum idiota venha jogar pedra na Geni, quando você fala a verdade, não aceito, sobe nessa tribuna e não aceito. Existe gente que até estaciona um carro, Paulinho, muitas vezes meia boca, como nós dissemos na gíria, né? Que é justamente para não trancar a rua, porque nós temos ruas estreitas, tem paradas de ônibus, às vezes colocada erroneamente, uma na frente da outra, quando para 2 ônibus, não passa uma bicicleta no meio. E às vezes as pessoas, por consciência, em ruas que não tem muito movimento, estacionam o carro mal estacionado, mas é justamente para que a via fique com mais espaço para andar, para que corra menos risco. E às vezes nós temos calçada aí com 4,5 metros de largura, e as pessoas usam isso, deixam um meio termo, mas ficar ali para a vida toda. Porque hoje, quando tu tem sucata lá, ninguém paga nada, não tem valor nenhum. Se tu doar, eles levam. Se tu não doar, eles não levam. Eles não limpam o pátio para ninguém. E está assim, chegou nesse ponto. Então, está de parabéns, esse projeto é muito importante. Senhor presidente, eu gostaria dos 3 minutos que eu tenho de vereador. Concedido. Eu venho aqui, vou encaminhar para essa casa, para o Executivo Municipal. Se precisar, vamos encaminhar, sei lá, de quem seja a prerrogativa, porque cada vez que tu quer fazer alguma coisa dentro de um perímetro urbano no município, mas que pega numa rodovia, tu esbarra num monte de coisas, né, Paulinho, que o DENIT não deixa, que o DAER não deixa, que isso não deixa. Nós, na semana passada, Padre Wilson, e eu tenho aqui, vou pegar um material que o meu amigo Paulo Fati, que é o nosso querido Mário Tito, lá do SESC Senat, e onde morreu um grande amigo nosso, um menino simples, que morreu num acidente lá no SESC Senat, e o Mário Tito tinha me falado, ó, Dalalana, eu tenho medo todo dia da velocidade daquela rodovia. Ele pega uma descida de cada lado. E ali tem a rótula, mas o perigo é muito grande da velocidade. O SESC Senat, para quem não sabe, nós trabalhamos muito, vereador Leimer, quando eu era presidente da Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Rua, no governo do prefeito, primeiro governo do prefeito Dipas e o último, vereador Patucci, para que o SESC Senat estava escapando da cidade de Passo Fundo. Tudo aquilo gratuitamente. Todo aquele atendimento maravilhoso que acontece lá, principalmente para os nossos irmãos caminhoneiros, principalmente para as pessoas que precisam de dentista. O que o SESC Senat tem feito pelo esporte em Passo Fundo, pouca gente tem divulgado. Então, o que é que eu quero parabenizar, a gente chama o Mário, né, mas ninguém sabe lá, o Paulo, por a gestão que ele faz lá dentro daquilo, o atendimento dos funcionários, e ele me pediu encarecidamente, vereador Dalalana, eu já recorri a todo mundo, e ninguém resolveu. É extremamente importante uma lombada, seja física, seja eletrônica, naquela região ali do município. Existem visitas de criança, Alex, eu quero levar isso aí junto contigo ao prefeito municipal, entendeu? Ali é um perímetro urbano, tem que acabar com essa história que o DAER é um tranca-rua, que o DENIT é um tranca-rua, para que os municípios não possam fazer as coisas que vão salvar a vida. O maior medo do Paulo é com a grande visitação e com a grande entrada de alunos do SESC Senat. Se uma tragédia dessa acontece com um caminhão, eu sou caminhoneiro, eu tenho caminhão, pegar um micro-ônibus daqueles, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Um carrinho que não estava em alta velocidade, atorou um Fuca no meio quando morreu o nosso amigo, né, o Mirinho, que nós enterramos ele agora, segunda-feira. Vamos evitar que haja uma tragédia maior ali naquela região da cidade. Ali o bairro Santa Marta, o bairro Menino Deus, tem aquele movimento todo do Hospital São Vicente, ali da sede campestre São Vicente.
E o CS Senat, que hoje até nossos jogos, hoje, do futsal do time de Passo Fundo, está sediando lá. Sem contar, principalmente, a prevenção da saúde e da vida de todas aquelas crianças que fazem. Obrigado, vereador. Próxima bancada, a bancada do DEM. Vereador Patrick Cavalcante. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia, quero aqui, senhor presidente, colegas e comunidade que nos prestigia, trazer um relato, vereador João Pedro, vereador Marcos, de uma situação que vem incomodando muitos passofundenses, e vi que o vereador da Lalana aqui citou o nome do CS Senat, e nós temos acompanhado, vereadora Cláudia, que preside a sessão nesse momento, muitos acidentes na RS 324 em frente ao CS Senat. Tivemos mais uma vítima fatal nesse final de semana. Vários acidentes, Dr. Leimer, com danos materiais acontecem semanalmente, diariamente naquele local, e muitas mortes também vêm acontecendo. Em 2010, realizei nesta casa, vereadora Cláudia, uma audiência pública, chamando aqui a comunidade dos dois bairros que ali vizinham. Nós chamamos o Dyer, nós chamamos aqui o pessoal do CS Senat e mostramos a grande deficiência de sinalização, mostramos a falta de redutores de velocidade. Aquele local, doutor Leme, Vossa Excelência conhece, Padre Wilson, não tem área para o pedestre, não tem passeio público, as pessoas têm que chegar ao CS Senat, sair caminhando, vereador Alex, pela RS, pela via, e após mais essa fatalidade desse final de semana, onde um pai de família estava indo ver a sua filha treinar vôleibol no CS Senat, acabou colidindo em um acidente muito feio, tirando a vida de um pai de família. Me reuni com o César e com o Paulo Fácil e alguns amigos que ali residem naquela vizinhança, vereador Marcos. E mais uma vez, então, nós estamos solicitando, encaminhando, e vamos aqui pedir, vereador Sidney Ávila, uma reunião pela SEBS, para que nós possamos mais uma vez cobrar do Estado que olhe para aquela via, que olhe para aquela estrada, que é uma estrada da RS 324, que é a estrada da morte, que não é só quem vai para Amaral, mostra que o trecho dela também vem ceifando vidas. Então, vereador Sidney, estaremos oficializando a Comissão de Educação e Bem-Estar Social, a SEBS, para que possamos fazer mais uma audiência pública, trazer o DAIR, trazer os engenheiros e tentar que ao menos haja sinalização e redutores de velocidade. O que não pode é nós acompanharmos pela imprensa mais vidas sendo retiradas dos seus lares, porque o Estado é inoperante em algumas ações. Nós que somos a força viva e política da cidade, temos sim que nos mobilizar. Então nós vamos convidar aqui todos os colegas vereadores, que a SEBS organiza essa reunião, vamos trazer, vereador Rufa, os nomes, para que possamos então dar andamento nessa audiência pública. Obrigado. Obrigada, vereador. A próxima bancada inscrita na comunicação de líderes é a bancada de Solidariedade, vereador Paulo Pontual. Cumprimentar o nosso presidente, nossos vereadores, a nossa vereadora, o vereador Renato Santete de Mato Castelhano, seja bem-vindo, sempre aí nos prestigiando. Eu quero me somar aqui ao vereador Leimer, pela sua fala, vereador Leimer. Quero lhe dar os parabéns. Por que eu quero lhe dar os parabéns? Porque essa casa realmente faz mais homenagem do que projetos que venham a beneficiar a nossa comunidade aqui. E eu vivi na pele, vereador, a inconstitucionalidade de um projeto importantíssimo para essa comunidade e que eu lamento que venha o veto do prefeito, foi aprovado esse projeto nessa casa pelos vereadores, e venha o veto do prefeito municipal, certo? E foi votado pelos vereadores da base dessa casa. E agora, eu fico surpreendido que Vossa Excelência vem aqui e lamenta uma situação dessa, e o seu voto foi contrário, foi a favor do prefeito, mantendo o veto do prefeito. Eu vou ler esse projeto. Então é triste, vereador, é triste, só um minutinho,
É triste tu vivenciar a inconstitucionalidade quando simplesmente a gente vê a necessidade da comunidade não ser atendida justamente pela inconstitucionalidade, e a justificativa dos vereadores dessa casa foi que não iam votar no projeto, nesse meu projeto, porque era inconstitucional e que essa casa não poderia votar isso. Isso dói, vereador, porque nós não resolvemos a questão da comunidade de Passo Fundo. Sabe por que nós não resolvemos? Por causa da inconstitucionalidade, aonde tanto o município já aprovou esses projetos e veio beneficiar a comunidade. Lhe dou a fala. Vereador, eu gostaria que o senhor botasse em ordem a nossa colocação. Quando nós nos referimos a projeto inconstitucional, é porque o projeto ele é inconstitucional e não deveria ser apresentado o projeto na casa. Ou seja, nós temos visto aqui nessa casa, votar-se, vereador, por mérito do projeto. Mérito do projeto não existe numa casa legislativa, porque senão, vereador, eu iria comentar esse assunto seguido para concluir a minha colocação. Mérito do projeto é porque quando o projeto tem a sua inconstitucionalidade na lei federal, então nós não temos que votá-lo, porque o projeto é inconstitucional. Eu vou concluir isso aí, vou lhe dar uma parte para o senhor concluir a sua. Muito obrigado. Tranquilo. Eu queria o segundo de comunicação urgente, vereador, presidente. Concedido, vereador. Então, assim, vereador, eu quero me somar e dizer que, o projeto que eu encaminhei nessa casa institui o Fundo de Provisões como mecanismo de garantia de pagamento de verbas trabalhistas dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços contratada pelo município de Passo Fundo, evitando o pagamento em duplicidade pelo Executivo Municipal, onde tem 13 milhões de precatória dentro do município e que nós vamos ter, que a comunidade vai ter que pagar, justamente pelo um projeto da grande importância que vem garantir que essas pessoas não sejam lesadas e que o município também não seja lesado. E pelo motivo da inconstitucionalidade, o que aconteceu? Aí, a inconstitucionalidade acontece aqui no município. Agora, lá em Brasília, o projeto das terceirizações foi aprovado. E teve gente que defendeu esse projeto nessa casa, e votou contra, e votou a favor do veto do prefeito, e fez uma outra fala a nível federal. Então, isso é lamentável, lamentável. Eu gostaria simplesmente de falar sobre o plano diretor do município. Gente, eu nunca vivenciei uma situação tão difícil das pessoas, vereadores, conseguir o alvará para trabalhar nessa cidade. Eu quero dizer o seguinte, o plano diretor do nosso município trouxe um problema seríssimo, vereadores, que é o quê? Tem pessoas que construiu o pavilhão quando o plano diretor permitia que esse pavilhão fosse construído, vereador Paulo Neco. E que essa foi uma sobrevivência e um complemento de renda dessas famílias. E que hoje essas famílias, principalmente no governo Luciano Azevedo, não se consegue alvará para essas famílias trabalharem. Certo? Porque na mudança de um CNPJ, com a entrada de um outro pessoa que alugou aquele estabelecimento, não pode se mudar. E nós temos famílias que sobrevivem disso. Eu acho que tem que ser feita uma análise diferente, vereadores. Nós não podemos mais prejudicar essas famílias. Nós não podemos inviabilizar simplesmente a oportunidade dessas famílias sobreviver. E nunca se vivenciou no município de Passo Fundo a inviabilização, vereador Tiaquinho, dessas famílias. Não conseguem ter complemento familiar. Vou te dar de exemplo. Tem uma transportadora lá na perimetral que liga o Rice, quem vai à Lagoa Vermelha lá, aquela perimetral lá, que tem uma transportadora e o cara não consegue alvará. Olha a localização. Aí essa empresa não ganhou terreno da prefeitura, vereadores. Não ganhou terreno da prefeitura. E não tem condições de comprar um terreno em outro lugar.
e comprou um terreno lá quando o plano diretor permitia. O que está acontecendo com esse empresário? Esse empresário não consegue o alvará. Olha a localização. Olha onde está essa transportadora. Mas isso é uma questão de análise. Gente, então quer dizer o seguinte, nós não podemos mais admitir esse tipo de atitude dentro do Passo Fundo. Nós temos uma empresa, uma família, que tem um pavilhão no loteamento Pampa, no final do loteamento Pampa. Não consegue alvará para diversos setores do comércio. Sabe por quê? Porque no tempo que foi construído, ele permitia. Hoje não permite. Certo? Aí o que acontece? O que a pessoa vai fazer? Vai demolir o pavilhão. E a sobrevivência dessas famílias? É uma questão de análise. Se não prejudica o meio ambiente, se não prejudica a questão do trânsito, vamos ser coerentes nessa situação. Agora, nunca vi uma cidade que busca o desenvolvimento, o crescimento, inviabilizar que essas empresas se estabeleçam. Então, quero dizer assim, ó, gente, eu não posso admitir, não posso aceitar, e a partir de hoje, a cada dia que acontecer uma situação dessa, eu vou trazer para essa casa. Eu dou uma parte, Verdão. Se não está nos conformes, vereador Paulo Pontual, isso dá para se resolver. Isso é através de uma audiência pública, né, vereador Paulo Neca? A gente pode resolver isso aí. E pode se mudar. Muitas vezes já foi mudado o zoneamento da cidade de Passo Fundo. A gente mais experiente sabe disso, para que as pessoas pudessem. Aqui atrás do Bourbon nós mudamos o ano passado, para que pudesse ser construída uma área ali que estava totalmente invadida, perdida, né? E hoje está bonita e tá. Pode se falar. Obrigado, vereador. Encerrado, passamos à comunicação urgente bancada do PPS. Para uso da palavra, o vereador Hernani Leimer. Senhor presidente, senhores vereadores, retornamos à tribuna, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento, o vereador Paulo Pontual. Vereador Paulo Pontual, Vossa Excelência falou aqui, nós estamos diante, vereador Paulo Pontual, de dois casos distintos. Analisemos junto essa colocação que eu lhe botar. O vício de origem, vereador Paulo Pontual, é aquele projeto que é feito nessa casa, a Procuradoria dá seu parecer, que muitas vezes o projeto passa aqui como pelo mérito do projeto, e ele é um projeto inconstitucional que gera o veto do prefeito municipal, mas esse vício de origem, ele traz o quê? Ou gastos públicos, ou vício de origem pela inconstitucionalidade no que diz respeito ao projeto ser só vinculado quando vier do Executivo, é um tipo de votação na casa. Ou seja, vício de origem. O que eu estava me referindo aqui, vereador Paulo Pontual, é com relação à inconstitucionalidade da casa, com relação aos projetos que nós apresentamos, em que não traz custos ao município. O senhor me entendeu? Aí são casos distintos, senhor presidente. Entenda o senhor falou aqui que nós votamos, mas foi voto ao veto do prefeito. São coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que eu me referi aqui na minha colocação é com relação à inconstitucionalidade dos projetos abordados pela casa, não sendo projetos que tragam custos que venham onerar ao Executivo. Então, aí que nós temos, vereador, que repensar na situação de inconstitucionalidade. Agora, o vício de origem por inconstitucionalidade no que diz respeito não é dever do vereador e sim do Executivo, isso aí continua na casa, vereador. São coisas distintas. Lhe permito a palavra. Eu fiz a fala, vereador, inclusive não, em nenhum momento tentando lhe culpar nem nada, justamente para justificar de que de uma forma ou de outra, um projeto desse aqui, aonde vem garantir com que o município não tenha justamente uma ação trabalhista, evitando a dívida precatória desse município, foi mandado o veto do nosso prefeito municipal.
Então, isso nos indigna porque estamos tentando garantir com que essas pessoas não sejam lesadas, com que o município e a comunidade de Passo Fundo não desembolse mais dinheiro, e aí vem o encaminhamento do veto do nosso prefeito para cá. Então, aí eu quero me somar a Vossa Excelência, justamente, nós se sentimos frustrados, porque, na verdade, a Câmara de Vereadores nos tira a oportunidade de fazer uma cidade melhor. Perfeito. Isso eu lamento de dizer. Agora, eu só quero fazer um complemento na situação de que pode mudar o plano diretor da cidade, só para complementar. Eu quero lhe dizer o seguinte, pode mudar quando é para as empresas grandes, porque para as pequenas não estão fazendo isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela parte. Mas, vereador, só para concluir, então, aí, dentro da lei da constitucionalidade, da lei ou não, requer sabermos o que é dever do Executivo e do Legislativo. São coisas distintas. Deu para entender, senhor presidente? Com certeza. Não é verdade? O senhor Lhe me permita a concede palavra. parte, vereador, rapidamente. Então, só para reforçar o que Vossa Excelência revela aí, que na verdade é uma preocupação de todos, né? Porque todo mundo, quando apresenta um projeto, tem a sua proposição, tem a sua ideia, quer ver ela implementada, efetivada e bem construída, né? Juridicamente. Mas ali no artigo 96 do nosso regimento deixa bem claro, o que Vossa Excelência fala é bastante lúcido. Em relação às inconstitucionalidades, obviamente que a interpretação da Procuradoria ou das comissões, que ela pode ser alegada também pela comissão ACLR, que é a primeira, eu digo que isso tudo pode ser, de certa forma, construído na medida em que um projeto com um vício de inconstitucionalidade, ele, por uma construção legal, uma construção técnica diferenciada da sua origem, possa, então, ali na frente, passar a ter a constitucionalidade atingida, né? Então, eu tenho feito isso, né? Eu já tive projetos inicialmente inconstitucionais, num diálogo com a Procuradoria e com a CLR, nós fizemos uma construção ao ponto de torná-lo constitucional, e aí sim a nossa ideia ter a sua efetivação plena. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, mas fica a ideia, senhor presidente, que nós temos que reavaliar essa situação, Padre Wilson, no que diz a inconstitucionalidade dentro da casa, não projetos vindos do Executivo, mas sim aqueles que se originam dentro da Casa Legislativa. Isso é importante nós repensarmos isso aí, para darmos um leque maior em termos de formação de novos projetos. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada na comunicação, bancada do PT. Vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, ao cumprimentar a vereadora Cláudia, cumprimento os demais presentes e os que nos assistem em casa. Gostaria que fosse colocado de pronto umas imagens, porque eu tenho falado há mais de anos sobre os ônibus que o governo federal encaminhou para Passo Fundo, cerca de 7 ônibus, olha ali os ônibus escolares novos, né? E olha o que destino estão sendo dados a esses ônibus. Estão lá estacionados, e agora nos chega a informação que esses ônibus estão sendo usados para transportes, mas não de pessoas, não de crianças. E ali estão, ó, ali estão os ônibus que foram flagrados trafegando pela cidade, carregados com caixas, né? Ônibus que não é essa a destinação do ônibus encaminhado pelo governo federal para o município, 7 ônibus que estão sendo destinados não para o transporte de crianças. Está ali, ó, não é invenção da oposição, é a realidade dos fatos. Os ônibus estavam trafegando pela avenida, ali para o próximo do quartel, pelo centro da cidade, levando essas caixas, atulhadas de caixas. Será que não estão demolindo com os bancos dos ônibus? Estragando com os ônibus? Por que não está sendo usado o transporte das crianças? Então, essa é a nossa administração que nós temos aí, que tem feito, sim, uma propaganda maravilhosa no rádio, no jornal, na televisão, né? Uma mídia fantástica, quando, na verdade, isso não é mostrado e a população desconhece. Então, nós trouxemos aqui, há mais de 2 anos, esses ônibus estão aí parados e sendo agora utilizados como caminhões de transporte, enquanto as nossas crianças estão carentes do transporte escolar, que é terceirizado. Então, nós temos a trazer essa mensagem e pedir providência do senhor secretário de Educação do município, seja do chefe do executivo, seja de quem for,
que analise essas imagens, porque nos passaram isso e é verídico e foi flagrado na cidade ontem, ou segunda-feira. Sobre outro assunto, só quero dar uma palhinha, já que o tempo é escasso, que eu não vi ninguém bater panela essa semana no país. E olha que deveriam ter batido panela, porque o Brasil fez um acordo com a China, onde a China vai estar colocando aqui no país 50 bilhões de dólares. E não é pouco, 50 bilhões de dólares vão construir, inclusive, uma ferrovia que vai ligar os dois oceanos. A ferrovia vai sair do Rio de Janeiro, vai passar por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, vai entrar no Peru e vai chegar ao Pacífico. Olha que coisa maravilha. E ninguém bateu panela. E eu esperava que batesse panela. Mas as panelas estão cheias e não tem como bater. Obrigada, vereador. Ainda na comunicação de líderes, próxima bancada escrita, bancada do PMDB. Para uso, o vereador Paulo Necli. Presidente Cláudia, colegas vereadores, comunidade aqui presente, famílias que nos acompanham pelo canal 16. Em novembro de 2010, eu fiz uma indicação ao Executivo para que ele determinasse o tombamento do calçamento interno da Praça Marechal Floriano. Qual foi a nossa justificativa? O objetivo principal, a conservação do calçamento interno da nossa Praça Central, Marechal Floriano, a Praça da Cuia ou a Praça da Catedral, com o intuito de resguardarmos a memória dos idealizadores e executores de tal obra e a beleza da mesa, hoje um tanto ofendida. A nossa querida Praça Marechal Floriano é, por si só, uma obra de arte, monumento a céu aberto, contando a história da nossa cidade, estado e país em seus diversos pontos de destaques. Bustos de figuras notáveis, placas comemorativas e obras, enaltecendo os filhos ilustres que trabalharam por esta terra, sendo nela nascidos e por elas adotados. Quero citar pequenos trechos por uma carta enviada pelo nosso amigo Ernesto Pedro Zanetti, dentro do projeto Passo Fundo. De tudo o que a praça nos oferece, é sem dúvida o mais discreto, o mais invisível, o mais desprezado, o mais mal cuidado, o mais mutilado. Em todas as alamedas, podemos notar a intervenção do homem, cometendo uma agressão àquela obra de arte. O conjunto da obra nos oferece incontáveis figuras geométricas perfeitamente traçadas, como que desenhadas por um compasso, figuras de flores, figuras de ramos, bordaduras a circular as alamedas, as diversas entradas como se fossem tapetes desenrolados para receber os visitantes, tal a quantidade de adornos e figuras que acompanham. Enfim, não se consegue contar de quantas figuras é composta o conjunto. Pena que tudo isso possa desaparecer. Pois, colegas vereadores, comunidade de Passo Fundo, ficamos muito felizes essa semana, quando o prefeito Luciano autorizou a recuperação do passeio interno da Praça Marechal Floriano. E o segundo passo, nós vamos reiterar esse pedido, para que logo após ela esteja toda recuperada, vereador Leimer, seja feito o tombamento do piso interno da Praça Marechal Floriano. Meus parabéns novamente à administração municipal de Passo Fundo. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador. Temos aqui a solicitação de espaço de líder da oposição, vereador Eduardo Pelicioli. Vice-líder, desculpa. Vereadores, presidente, todos que nos acompanham. De certa forma, vereador Sidney Ávila, esse
É o último espaço de vice-líder da oposição, acredito que por um curto prazo de tempo, mas a qual poderei vir aqui utilizar esta tribuna, vereador Marcos Silva, democrática, que não tem censura, que podemos aqui nos pronunciar, trazer e fazer o que é o papel do vereador, do fiscalizador, que é a opinião, a crítica da sociedade. É aqui que nós desenvolvemos o nosso trabalho, expostos que todos podem nos julgar, acompanhar e nos orientar, e de certa forma fazer com que o vereador tenha a sua função, a sua atividade de forma ampla e plena. Por que eu falo isso? Ainda posso utilizar, porque quando solicitei o tempo, o líder da oposição, o vereador Rui, ainda não tinha sido comunicado de uma situação esdrúxula, absurda, feita pelo PSB, que encaminhou a documentação dizendo que eu não poderia ocupar esse espaço, pois o PSB reitera que faz parte do governo, e por uma questão regimental, acredito até que pode ser discutido uma lacuna, não se pode ter o vereador na oposição e no governo. É a política e a democracia a qual o PSB, como diversos partidos, defenderam aqui e em diversos períodos na história a democracia. Saber e poder falar, independente se concorda ou não com aquilo que está sendo dito. Isso é democracia, é isso que se espera de um partido socialista. Mas, mais uma vez, em forma de retaliação, por defender o servidor municipal, por se colocar contra práticas de nepotismo, direto ou indireto, por se colocar contra a prática de nepotismo na prestação de serviços de contratos da prefeitura, por questionar aquilo que está errado, por buscar informações para fazer o nosso papel de fiscalizador, por mais uma vez eu estou sendo punido pelo PSB de Passo Fundo. O vereador Padre Wilson ligou para a rádio durante uma entrevista que eu fui convidado a dar e disse que eu estava mentindo, que era uma mentira deslavada o que eu falava. Acaba o seu presidente do partido, que eu não considero meu presidente fazendo isso, acaba de desmentir e mostrar quem aqui é o grande mentiroso. O documento que eu falei que seria entregue à presidência foi entregue, bem como as reuniões que diz que não havia sido realizado, foram realizados, buscando impedir esse vereador de usar a tribuna. É isso que a população tem que saber. Governo tem coisas boas, governo tem coisas ruins. Todos os governos têm essas situações. Agora, querer calar quem traz aqui as situações que estão erradas, aquilo que nós queremos beneficiar a sociedade, isso é censura, isso é papel da ditadura. Depois não adianta fazer discurso demagogo, não adianta dizer que não é cafajeste, se agem como cafajeste. Vereador Pontual. Eu quero me somar aí, solidarizar a Vossa Excelência, vereador, porque eu vivenciei isso dentro do PSB. Em 2004 eu fiz 1.015 votos dentro do PSB, e as coisas aconteceram da mesma forma que está acontecendo com a Vossa Excelência, porque a partir do momento que o senhor desrespeita o dono do PSB, chamado deputado Beto Albuquerque, o senhor vai vivenciar isso aí. Eu vivenciei dentro do PSB, então quero me somar, me solidarizar a Vossa Excelência. E vereador Pontual, a justiça, para quem fala bobagem, são muitas pessoas que são levadas a falar bobagem, porque às vezes as coisas não são ditas como acontece. A justiça deu liminar, em meu favor, dizendo que houve cerceamento de defesa no processo reorganizado da Comissão de Ética que me julgou. Eu fui até Porto Alegre na data marcada e não foi realizada lá a situação do meu julgamento. Me mandaram de volta, vereador, fizeram eu ir até Porto Alegre para dizer que não ia ter. Isso é tratar com deboche uma pessoa que quer trabalhar de forma séria junto com a sociedade. Obrigado, vereador. Voltamos para a comunicação de líderes. Próxima bancada escrita, a bancada do PDT. Para uso da palavra, vereador Sidney Ávila. Senhora presidente, vereadora Cláudia, colegas vereadores, comunidade que está presente aqui na sessão de hoje, e também aqueles que nos assistem pela internet, pela TV Câmara,
Eu quero aqui cumprimentar o vereador Renato Santetti, do Mato Castelhano, do nosso partido PDT, que nos representa ali no Mato Castelhano. Seja bem-vindo a essa casa, Renato. Também aqui, em nome da nossa bancada, a vereadora Alberigrando, o vereador Márcio Patucci, eu quero, nesse espaço que é do PDT, agradecer e dizer bem-vindo, Vladimir. Vladimir da Silva, um líder dos comerciários de Passo Fundo, um sindicalista, morador do bairro São Cristóvão, da Vila Rice, concorreu a prefeito, concorreu a deputado federal e hoje, nessa tarde, filia-se ao PDT. Muito bem-vindo, Vladimir. Nós ficamos honrados pela tua escolha do nosso partido, pelas tuas palavras, pela ideologia do PDT, que é a educação, e também pelo PDT ter o mínimo de políticos envolvidos em corrupção no nosso Brasil. Então, seja bem-vindo pela tua ética, pela tua pessoa, dizer que você é bem-vindo ao nosso PDT de Passo Fundo, e já aqui mencionar o teu nome como um pré-candidato a vereador em 2016. Com a palavra, vereador Patucci. Ávila, nosso líder da bancada, eu quero, em meu nome, em nome do meu gabinete, da minha assessoria, também cumprimentar o Vladimir, que vem, a partir de hoje, fazer parte das fileiras do PDT. Né? Ele que fez uma aposta em prol da educação, em prol de um partido que está isento da corrupção no cenário nacional e que, sem sombra de dúvida, construiu muito para Passo Fundo. E o Vladimir vem com a sua experiência, com a sua participação, seja sindical, seja profissional, seja partidária, né? Ele que foi envolvido em várias campanhas eleitorais, vem somar e trazer a sua experiência. Então, seja bem-vindo, Vladimir, ao PDT. Nós te recebemos de braços abertos e fizemos eco da sua manifestação como um pré-candidato a vereador de Passo Fundo. Então, com essa renovação na política brasileira e com essa reforma política, é importante termos bons nomes nos nossos quadros. Então, o Vladimir é um bom nome que o PDT, a partir de hoje, tem. Com a palavra, vereador Alberigrando. Bem rapidamente, que o tempo está terminando. Também eu quero dar boas-vindas ao nosso novo pedetista aqui em Passo Fundo, dentro do PDT. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Comunicação de líderes, próxima bancada escrita, bancada do PP. Fará uso da palavra, vereador Marcos Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Antes que o vereador faça uso da palavra, já conversei com os colegas vereadores e gostaria de solicitar para que a mesa diretora invertesse a ordem do dia e realizasse tão logo após a comunicação de vereadores. Então, a ordem do dia ser realizada antes da pauta, logo após a comunicação. Não, antes da comunicação de vereadores, seria após a comunicação de líderes. Então, eu faço uma breve consulta ao plenário, não havendo manifestação em contrário. Então, após a manifestação da bancada do PP, PCdoB e PSB, nós iniciaremos a ordem do dia conforme solicitação do vereador Márcio Tassi. Pois não, vereador Marco? Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, telespectadores da TV Câmara, funcionários da casa, senhoras e senhores presentes. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é sobre um pedido de providência que eu fiz no ano passado, onde tem uma situação, vereador Alex, líder do governo, que está obstruindo a Avenida Rio Grande, em frente ao Girardi. O ano passado, numa fala na rádio, o senhor Rui, do bairro Veracruz, cobrou do secretário Christian Tans, na época, que estaria obstruindo o passeio público, e realmente está, em frente ao Girardi, tá? Segundo o comentário, tá? No primeiro momento só comentário, que o dono é um dos seus bacanas de Passo Fundo, que não enxergam que estão atrapalhando e obstruindo o passeio público na Avenida Rio Grande. Então,
quero deixar bem claro, na época, o secretário Christian Tans, pessoa que eu tenho um grande respeito, comentou que era área particular e a prefeitura, a secretaria não poderia mexer, mas eu deixei, como eu fiz o pedido de providência, eu volto a lembrar ao secretário Christian Tans que ele autue o proprietário para que seja desobstruído aquele local, porque caso contrário, ele dê multa pesada. E se não resolver, eu prometo que eu vou expor o nome do proprietário, se não for feito, eu vou expor aqui nessa Câmara de Vereadores o nome do proprietário, o vereador Padre Wilson, e vou trazer uma foto, vereador da Lalana, porque tem uma placa do tamanho do Rio Grande de uma imobiliária. Então, que consultem a imobiliária, resolva esse problema da Avenida Rio Grande, tá? Porque eu sempre comento aqui, vereador Sidney Ávila, parece que essa administração tem alguma coisa contra a Grande Veracruz. Eu não consigo entender. É uma coisa tão simples, vereador Pedro Danelli. Depois, sai os comentários que tu vem aqui só criticar, mas, poxa, já faz quase um ano que eu fiz um pedido de providência, uma coisa simples, que é só autuar e multar, mas tem que multar, entendeu? Multa em cima de multa, eu quero ver se eles não vão desobstruir o passeio na Avenida Rio Grande, em frente ao Girardi. Era um antigo casarão que tinha ali, que foi desmanchado, e ficou 2 metros, nem isso para o passeio público, onde hoje tem uma lombada eletrônica, o movimento é intenso de veículos, vai qualquer hora dessa acontecer algum acidente, e aí vai surgir o nome dos verdadeiros culpados. Então eu quero deixar bem claro para o secretário Christian Tans, com todo o respeito, multe, se não fazer, a prefeitura que faça, porque senão qualquer hora dessa vai dar bobagem lá. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Próxima bancada escrita, bancada do PCdoB. Vereador Alex Necker. Boa tarde, colega vereadora que preside a sessão, colegas vereadores, todos aqueles que nos prestigiam com a sua presença no plenário de hoje, e também aqueles que agora, presidente Patucci, podem acompanhar a sessão online pelo sistema, pelo novo site da nossa Câmara Municipal de Vereadores. Venho a essa tribuna para destacar aqui, vereador Alberi Grando, a nossa audiência pública da última segunda-feira, que não só pelo grande número de pessoas presentes se transformou numa audiência vitoriosa, vereador Padre Wilson, mas também pelo significativo número de opiniões, vereador Patrick, opiniões dos mais variados assuntos, porque a reforma política trata de inúmeros assuntos relacionados à questão político-eleitoral do Brasil, o sistema político, mas também do mais variado número de pessoas representando várias entidades. Uma audiência que nos deu, e assim nós já tínhamos essa impressão, vereador Hernani Leimer, que as opiniões elas são inúmeras, mas que de comum, vereador Isamar, é a necessidade reafirmada por várias pessoas e várias entidades da necessidade de uma reforma política que amplie a democracia, a participação democrática no jogo político. Vi pouquíssimos, para não dizer 2 opiniões, que defenderam alguma forma que, no meu ponto de vista, visa cercear a participação democrática no processo eleitoral brasileiro. E eu digo isso falando da defesa do voto distrital misto ou distrital puro e do fim da coligação proporcional. Porque, do meu ponto de vista, essa linha de atuação daqueles que defendem na reforma política visa, vereador Patucci, enfraquecer o processo eleitoral e político no nosso Brasil. Acho que nós precisamos debater a amplitude da democracia. A amplitude da democracia se faz com a ampliação da possibilidade de organização das pessoas em torno de ideologias
e ideias cada vez mais variadas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada, a bancada do PSB. Vereador Padre Wilson. Senhor presidente, mesa diretora, os vereadores, comunidade, quem nos acompanha. Minha primeira palavra, vereador Pelicioli, com todo o respeito que lhe tenho, e sempre lhe manifestei isso pessoalmente, a sua fala desequilibrada é a prova mais cabal de que a democracia existe, é boa e funciona. Porque senão o senhor não teria como falar as asneiras que Vossa Excelência falou aqui. Segunda palavra, vereador, só gostaria de saber, de resto eu quero lhe parabenizar por exercer antirregimentalmente durante esse período todo, e o partido lhe permitiu. E todo mundo aqui sabe, a sociedade inteira sabe, que foi antirregimental, que o senhor usurpou de um espaço que não lhe cabe, e não adianta alegar que Vossa Excelência não sabe, porque Vossa Excelência é inteligente, é capaz, é um bom político, tem futuro pela frente se dominar seus impulsos. A única coisa que eu quero saber, vereador, se o vocábulo cafajeste que Vossa Excelência, de forma leviana, usou aqui, neste espaço, se referia a mim ou ao presidente do nosso partido. Se é o presidente do nosso partido, o senhor trata com ele e se vira. Agora, se é referente a mim, senhor presidente, eu exijo que ele não permaneça nos anais desta casa. O vocábulo cafajeste, porque esta casa não merece, muito menos a nossa pessoa. Se o senhor não tem respeito, então vá aprender. Vá aprender e trate do regimento. O partido durante muito tempo lhe respeitou. Sábado teve a reunião do diretório estadual, onde foram discutidas todas as bandeiras, a forma de organização, e Vossa Excelência esteve em Porto Alegre, e não havia sido convocada para a comissão de ética, como Vossa Excelência quis enganar a população aqui. Vossa Excelência não está sendo expulso aqui por estar do lado dos servidores, por estar do lado dos pobres, dos pequenos. Não faça demagogia, vereador. Vossa Excelência foi enquadrado por infidelidade partidária. A comunidade não é boba. Vossa Excelência pensa que vai enganar quem? A si mesmo? Continue se enganando. Vossa Excelência é livre, busque qualquer agremiação e se filie e use. Pode ser até líder da oposição, não tem problema nenhum. Vossa Excelência pode fazer a crítica ao governo que Vossa Excelência quiser. Agora, enquanto a bancada estiver no governo, regimentalmente Vossa Excelência não tem o direito de usar esse espaço para se colocar contra. Então, estude o regimento, por favor. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de líderes, conforme acordo já feito. Senhor presidente, pois não, vereador. Gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia, senhor presidente, do projeto. Deixa eu achar aqui o projeto, Padre Wilson. Me ajuda aí que eu acho que anexou aqui. Isso, processo número 57 de 2015. Projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos do artigo 18 da lei complementar número 179 de outubro de 2006, vereador, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, do município de Passo Fundo, e altera o inciso do artigo 159 da lei complementar número 51, de 31 de dezembro de 96, o qual institui o Código de Obras e Edificações do município de Passo Fundo e dá outras providências. Também, senhor presidente, Vossa Excelência me permite usar a palavra, eu gostaria de protocolar à mesa diretora da Casa um recurso sobre a decisão feita, respeitando o regimento da Casa, senhor presidente, de não aceitar ou indeferir o pedido dos vereadores de situação quanto ao requerimento para que nós ampliássemos de 5 para 12 anos a investigação sobre o sucateamento da Codepas. Usando o regimento do seu artigo 98, gostaria que a mesa avaliasse e que fosse feito esse recurso que cabe à Comissão de Legislação e Redação, conforme este parágrafo 98, parágrafo único. Gostaria que a mesa e Vossa Excelência pudesse analisar com carinho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A mesa recebe e de imediato encaminha à Procuradoria, posteriormente à CLR, o recurso
e instando em condição de votação o projeto de lei complementar número 3/2015, de autoria do Poder Executivo. Tão logo nós iniciarmos a ordem do dia, nós vamos então solicitar a inclusão, conforme pedido de Vossa Excelência, que é a vice-líder do governo, tendo visto o projeto ser de autoria do Poder Executivo e já estando em condições, conforme pareceres da CLR e da Comissão de Orçamento. Pois não, vereador Ávila? Questão de ordem, senhor presidente. Pois Eu não. quero que esse projeto proposto para entrar na ordem do dia seja deliberado para a SEBS. Ele não passou pela SEBS ainda. Então, como presidente da SEBS, eu gostaria que a SEBS pudesse analisar esse projeto. Que não fosse a votação no dia de hoje. Tá bom. Então, nós vamos primeiro fazer a ordem do dia tradicional e tão logo iremos, então, decidir o projeto, a solicitação do vereador Ávila, tendo em vista que houve o pedido do presidente da comissão SEBS. Então, nós vamos ter início às 16h31. Ordem do dia. Em discussão e votação. Projeto de resolução número 10/2015, de autoria da mesa diretora, que concede título de cidadão emérito de Passo Fundo ao Dr. José Carlos Carles de Souza. Parecer CLR favorável, relator vereador Pedro Danelli. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto de resolução, senhores vereadores. Por acordo, considera-se discutida. Está em votação. Será que eu sou mais? Na Embrapa. Só que agora nós outros somos muito. Fala com o Pedro Wilson, amanhã não vou poder. De repente os caras vão ficar sentindo que não vamos nascer.
Está aprovado por 20 votos favoráveis o projeto de resolução 10/2015. Obrigado, senhor. Vamos suspender a ordem do dia por 5 minutos, até que o presidente da SEBS, vereador Ávila, possa fazer uma rápida consulta aos seus vereadores, conforme solicitado, tendo em vista que a matéria, por não ser de apreciação da SEBS, mas ele, por ser presidente, tem essa prerrogativa. Então, nós vamos suspender rapidamente por 5 minutos, vereador Ávila. Está suspensa a sessão.